esse é o Macaé em Foco, mas hoje com uma novidade, com um quadro novo, conversado com o Daniel Galvão, que é editor-chefe do Jornal Diário. A gente hoje está fazendo aqui um programa direto da redação, com informações, e hoje o nosso convidado é uma pessoa que está revolucionando um pouco da segurança pública do nosso município de Macaé, o comandante Ramiro, que é um macaense nato. Comandante, muito bom tê-lo aqui no programa. Daniel, hoje a gente vai interpelar um pouco você aqui, tudo bem? Com certeza absoluta, é um prazer, né, ter sido convidado aí por vocês. É o que eu sempre falo às pessoas, né? A Polícia Militar, ela tem a obrigação de dar satisfação, prestar contas, né, do seu serviço à população. E eu jamais vou me furtar dessa oportunidade. Correto, comandante. Agora, hoje eu estou aqui mais na função para apresentar o Daniel, que vai esmiuçar um pouco dos assuntos. Daniel, você que é um jornalista que vive o dia a dia, realmente convive com o comandante, convive com a corporação toda, eu queria que você então já entrasse aqui no assunto, já falasse o que você vai perguntar aí para o nosso convidado. Pedro, primeiro dizer que é uma alegria, uma satisfação a gente estar iniciando junto esse projeto, que a gente já havia anteriormente conversado, já tinha, inclusive, você já havia me entrevistado, né, sobre isso. E hoje a gente poder ter a oportunidade de falar para o grande público que nos assiste aqui na TV Litoral e também no projeto Web TV nosso, conversar um pouco de segurança pública e com o comandante Ramiro, que é uma pessoa que a gente tem tido de fato uma proximidade ao longo do tempo, desses últimos meses principalmente. Então para a gente é uma oportunidade de poder tratar de um assunto que vem a nível de Estado, já vem sendo discutido, já vem tendo desde os últimos 3 anos uma implementação de uma política de segurança pública, e agora a gente pode também ver refletido em Macaé, que é a cidade que a gente trabalha, que a gente vive, que a gente cria os filhos, que a gente convive a cada dia, poder ter refletido aqui, através do comandante Ramiro e de toda a equipe que trabalha com ele, eu acho que é muito importante. Então eu queria fazer a primeira pergunta, comandante. Na verdade, Macaé vive, nesses últimos meses, um ambiente novo de segurança pública, Perfeito. com ações e com um projeto que a gente até então nunca havia visto, um planejamento, digamos assim, para a área de segurança pública. Eu queria que o senhor me dissesse o seguinte: quando é que acontece o start? Quando é que inicia-se e por que se dá o início a partir do momento da sua chegada, da sua posse como comandante do 32º Batalhão? A gente então tem esse início de processo. Por que acontece? Como que acontece? Deixa eu falasse um pouquinho para a gente começar esse bate-bola aqui. O que acontece? Há mais ou menos 3 meses atrás, né, um pouco mais, houve uma troca no comando geral da Polícia Militar, né? E o novo comandante da Polícia Militar, aos novos comandantes que ele empossou... O senhor diz o comandante geral. O comandante geral da Polícia Militar, né? Qual foi a determinação, né? São 3 pilares básicos que a Polícia Militar tem que ter. Primeiro deles, né, é a pacificação social. Acabou esse negócio da polícia ser vista como truculenta, certo. Tem que entrar, meter o pé na porta dos outros, né? Primeiro bater para depois perguntar o que aconteceu, isso acabou. O primeiro pilar é a pacificação social. O segundo pilar é o foco no cidadão. Hoje, o maior patrimônio que a Polícia Militar tem, é claro, é o policial. Mas só que seguindo o nosso policial é o cidadão. Porque o cidadão, ele é o nosso contribuinte. A Polícia Militar, ela trabalha em prol da sociedade, em prol do cidadão. É um ente do Estado. Exatamente. Então, o nosso objetivo é dar paz ao cidadão. E o terceiro foco, né, é valorizar o policial militar. O policial militar, ele tem que respeitar a sociedade, respeitar o cidadão, como também ser respeitado. Então, foi a partir dessas 3 diretrizes, vamos dizer, dessa nova coluna vertebral, que o novo Comando Geral da Polícia Militar deu, é que nós estamos fazendo essas mudanças. E aí, então, quando o senhor chama de pacificação social, para a gente poder esmiuçar, como bem disse o Pedro quando iniciamos, é uma mudança não só no sentido de uma ocupação da Polícia Militar, mas uma mudança de relacionamento com aquela comunidade, é isso? Perfeito. Por eu ser macaense, conhecer Macaé... Esse é um detalhe que realmente pesa até para a população ter uma identificação maior com o senhor, né? Exatamente. Eu me lembro que um pouco antes, né, de eu assumir aqui o comando, né, mas a gente ouvia a população macaense clamando, né, os moradores, que eu conheço muitas pessoas que moram na Malvina, muitas pessoas que moram na Nova Holanda, e eles reclamando da situação que existia naqueles bairros, né, em que as pessoas, o morador de bem,
né, ele não exercia o seu direito constitucional de ir e vir. Vários amigos meus, quando entravam na Nova Holanda ou na Malvina, diziam que era abordado por homens fortemente armados, com fuzis, né, fazendo eles parar o carro, eles tendo que se identificar. Meu Deus do céu, o que é isso? Completo absurdo. Onde está a cidadania, né? Onde está o direito constitucional de ir e vir das pessoas? Então, a própria imprensa não tinha nem como cobrir alguns fatos dentro das comunidades. Não tinha nem como cobrir, né? Vocês não podiam entrar, ou seja, existia um poder paralelo. A verdade é essa, existia um poder paralelo. Ali o meliante, a pessoa que estava à margem da lei, que ditava as ordens, como tinha que ser, como a comunidade tinha que agir, né? E a retomada desse processo de um ambiente mais seguro, de um ambiente de tranquilidade na cidade, passa, penso eu, fundamentalmente por parcerias. Não é um trabalho tão somente da Polícia Militar. Queria que o senhor falasse sobre isso também, essa questão das parcerias, tanto com a população, porque eu penso que a comunidade hoje tem uma função importante. O Disque Denúncia, outro dia, nós no jornal, a gente pôde até dar como manchete que o número, a incidência de casos de denúncia vem aumentando de maneira significativa na cidade. E além disso também, a parceria com entidades privadas, com o poder público. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que o que startou isso tudo, em primeiro lugar, é a boa vontade do Comando Geral da Polícia, né, em querer realmente modificar Macaé. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, que Macaé hoje, pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, é visto com carinho, com mais atenção, né, junto ao Comando-Geral da Corporação, junto à Secretaria de Segurança e junto ao Governo do Estado. Agora, paralelo, né, a isso, é claro que eu tenho excelentes parcerias. Eu não posso deixar, né, de dizer que a Prefeitura Municipal de Macaé, vários empresários, né, o Poder Executivo Municipal, o Poder Legislativo Municipal, o próprio Judiciário, né, que foi matéria, inclusive, publicada aí, né, que os juízes foram à mídia nos demonstrar apoio. Ou seja, eu acredito que Macaé, ela conseguiu, né, se mobilizar em prol da segurança pública. Hoje eu não tenho dúvida de dizer que todos os segmentos, seja legislativo, executivo, judiciário, empresários e a própria população que tem ligado exaustivamente, tem denunciado, todos se mobilizam hoje em prol da nossa segurança. Se a gente pudesse ter uma escala de trabalho, se o senhor pudesse delimitar de 1 a 10, o senhor diria que hoje o Macaé vive, dentro do processo que o senhor iniciou há alguns meses, em que estágio a gente estaria hoje, em uma escala de 1 a 10 ao menos, do trabalho que vem sendo executado? Veja bem, a perfeição, né, o 10 ele é impossível, é utopia. E acho que em lugar nenhum do mundo vamos conseguir, né, um país em que não haja crime, um município em que não haja crime. Mas eu posso dizer que dentro dos meus parâmetros, porque também isso é uma coisa subjetiva. Verdade. O que eu penso é uma coisa, o que você pensa é uma, o que ele pensa é outra. Mas eu posso dizer que no meu estágio, assim, na minha forma de pensar, eu acho que chegamos ao nível 5. Eu ainda tenho muito para melhorar, tenho muita coisa a fazer, mas muita mesmo. Mas ao nível 5, eu acho que eu consegui chegar. Dentro dessa análise do senhor, eu pergunto uma coisa. Quais são hoje, a gente teve há pouco tempo, a gente também trouxe isso no jornal, acho que na mídia de uma maneira geral, e a gente no jornal também fez isso, Lagomar, Nova Holanda, Nova Esperança, Malvinas. Foram os primeiros 4 bairros que mereceram uma atenção mais contundente da Polícia Militar nesse período. Como é que esse trabalho está agora nesses bairros e quais são os outros? Qual é a abrangência de atuação agora da Polícia Militar? A Polícia Militar, ela trabalha em cima da mancha criminal. Certo, você tem um parâmetro todo. Tem um parâmetro. Eu não trabalho de uma forma empírica, tipo assim, vou trabalhar de maneira aleatória, não se escolhe de maneira aleatória. Não é no paro ímpar, não é botar os nomes num saquinho e puxar o nome. Eu trabalho em cima de estatística. Hoje eu posso dizer, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer isso, que os bairros mais tranquilos hoje de Macaé, né, é a Nova Holanda e a Malvina. Porque estatisticamente é só vocês irem na delegacia. O que eu estou dizendo eu não estou inventando nada. Vai na delegacia para ver, caso de roubo, furto, homicídio, todos despencaram. Você pode ir lá, estatisticamente, eu até brinco com as pessoas, falo que a Nova Holanda e Malvina não é mais preocupação minha, né? Eu até considero, eu
falo, não, já joguei uma pá de cal em cima da Nova Holanda da Malvina que não é mais problema. E o serviço de manutenção desse serviço é a própria população que ajuda. Com certeza. Não, através do disco, isso, aquilo vai ligando, vai fazendo uma coisa para o senhor. Esses bairros, Nova Holanda e Malvinas, são os bairros que receberam efetivamente 2 unidades fixas da polícia que vem sendo chamada de UPC. A gente tem chamado de UPC. Unidade de Policiamento Comunitário. A gente tem estado na capital UPP, aqui é como UPC. A pergunta minha é, lá hoje nesses 2 bairros nós temos essas 2 unidades. Existe projeto para que outros bairros que sejam dentro dessa mancha criminal, dentro dessa avaliação da Polícia Militar na cidade, existem outros bairros que também possam receber mais adiante postos fixos de policiamento? Eu no meu planejamento, né, até o primeiro semestre desse ano, eu pretendo colocar mais 2 módulos, né, um no bairro Lagomar e outro no Parque Aeroporto, né, porque estatisticamente, né, são os bairros, né, como a Nova Holanda e a Malvina estão controladas, mas estatisticamente está demonstrando, através do meu serviço reservado, que algumas pessoas à margem da lei foram para esses locais. Mas veja bem, migraram, mas veja bem, é bom entender que não chegou ao estágio do que era Nova Holanda e Malvina. Então é que você anda livremente na Nova Holanda, anda livremente no aeroporto, anda livremente no Lagomar. Mas se eu não tomar medidas agora, daqui a pouco pode virar uma Nova Holanda e uma Malvina. Eu tenho que evitar isso. Comigo, eu tenho certeza, enquanto eu estiver aqui no comando, o efetivo que eu tenho como dar conta. O exemplo disso, você vê, nós entramos na Malvina, não precisamos de apoio de tropas de fora, batalhão de operações especiais, de batalhão de choque, não precisamos, sem nenhum disparo de arma de fogo, e conseguimos. Porque o grande problema, a Polícia Militar hoje, ela está passando por uma transformação. A Polícia Militar ela tem que trabalhar com a inteligência, com as informações. Eu juro a você que uma boa informação através do Disque Denúncia, para mim é mais importante do que 50 homens na rua. Porque 50 homens na rua, eles vão estar atônitos à procura de um alvo. Mas através da denúncia anônima, você pegou o seu telefone, ligou para o quartel, né? Olha só, eu não quero me identificar, mas o elemento tal, está no endereço tal, com mais 2 elementos, arma de fogo e droga. Eu, de forma cirúrgica, vou ao local. Eu não preciso de 20, 30 homens rodando a cidade toda para achar o meu alvo. E é assim que eu estou trabalhando, com a inteligência. Dá para dizer que a gente tem hoje na cidade o cenário que havia anteriormente eram de 2 facções, a gente não vai fazer aqui publicidade das mas que haviam 2 facções criminosas que tinham suas ramificações aqui no município, e que ao longo do tempo foram sendo desarticuladas, houve prisões, mortes, algumas coisas. O que eu pergunto ao senhor elas estão enfraquecidas, elas ainda estão estabelecidas na cidade? O senhor tem notícia, enfim, de que ainda existe gente ligada a essas facções atuando no município? Como é que está essa questão? Olha, eu posso garantir, né, que com o trabalho que a Secretaria de Segurança vem fazendo lá no Rio de Janeiro, das UPPs, principalmente, né, com a última ocupação lá na Rocinha, né, isso aí vem numa escala a quebrar, né, quem está embaixo, numa escala, vamos dizer aí, verticalizada. Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que hoje Macaé não existe mais facção criminosa. Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer. Existe sim aquela pessoa que está à margem da lei, não é? Mas estão totalmente fragmentados, estão totalmente desmobilizados. O exemplo disso é que eu ouço das pessoas. Eu tenho amigos meus, né, que infelizmente, até por uma questão de patologia, né, de saúde pública, eu não sei como queira ser analisado, são dependentes químicos de droga. E eles mesmo me falam, poxa, Rabiro, eu sou dependente químico de droga e hoje eu estou com dificuldade de comprar drogas em Macaé. Eu vou aqui, vou ali e tá uma coisa muito fragmentada, não é? E que Macaé sempre foi uma festa, e sempre foi muito delicado, uma cidade de muito dinheiro, então aqui era realmente complicado. Hoje em dia, então, o meliante, a pessoa mais dali, ela existe, é claro, mas aquela organização criminosa em que eles estão grupados, armados, isso eu posso garantir que não existe mais em Macaé. Eu até brinco com as pessoas, eu digo que eu não tenho mais vida privada, privacidade. O policial de Macaé hoje, ele está tão motivado
que é sábado, é domingo, é de madrugada, estão me ligando. Comandante, olha, aprendi droga, aprendi isso, aquilo. Um exemplo disso, você viu que eu estava na redação, há uns 20 minutos atrás, o policial me ligando, motivado, dizendo que fez uma operação na Brasília, prendeu um meliante cheio de droga. Então a gente vê a motivação. O policial de Macaé hoje, ele faz porque ele gosta, ele sente amor, sente carinho, sente-se orgulhoso em ser policial militar. Ele não está ali simplesmente cumprindo aquela obrigação dele. Aí ele vai para uma rua escura, para descansar, fecha o rádio da viatura, né, fecha o vidro, desliga o rádio. Ele não está fazendo isso, ele está trabalhando. Então, a motivação está sendo a principal arma que eu tenho hoje em favor da população macaense. Agora, alguns riscos permanecem. Por exemplo, a gente teve, o senhor estava relatando para a gente também, que na Aroeira, uma viatura da Polícia Militar foi alvo, na última sexta-feira, foi alvo de um disparo de arma de fogo. Alguém que atirou contra. Mais de um, né? Mais de um. E eu queria que o senhor falasse sobre isso também, porque me parece que o senhor vai intensificar, inclusive, as operações na Aroeira, justamente para reprimir esse tipo de ação, de atitude. Não tenha dúvida nenhuma que esse fato aconteceu na última sexta-feira, por volta de 16 horas, ali na rua principal, é a rua Cid Mourão. Cid Mourão. Uma viatura passando nossa lá e foram efetuados vários disparos de arma de fogo em direção à viatura. Isso é luz do dia, pleno luz do dia. 16 horas, 16, né? Saindo de uma daquelas ruas transversais. Então isso é inadmissível, não é? Você vê essas pessoas, que a pessoa está à margem da lei, é um direito dela. Agora, ela ser uma pessoa insana é inadmissível. Inadmissível. Porque uns disparos de arma de fogo, graças a Deus, não acertou ninguém, mas poderia ter acertado um policial militar meu, uma criança, uma idosa, um transeunte, alguém passando num ônibus. Então isso é inadmissível. Além de gerar uma sensação de insegurança. Então eu determinei lá a minha sessão de planejamento que hoje, por tempo indeterminado, até esses meliantes da lei serem identificados e serem presos, nós vamos incessantemente fazer operações. Mas aí é todo tipo de operação. É contra o meliante, é operação de trânsito. É o pacote completo. É o pacote completo, porque eu como comandante, não vou admitir, na minha área, ter algum local em que o poder público, em que o Estado, em que o cidadão de bem que está passando na rua, seja afrontado por pessoas à margem da lei. Eu não vou permitir. Comandante, antes da operação na Nova Holanda e nas Malvinas, o senhor havia me dito, eu fiz essa pergunta, o senhor está na redação do jornal, sobre o número de traficantes, pelo menos daqueles que são mais perigosos, que estavam sendo procurados e que eram alvos da Polícia Militar naquele momento. O senhor havia me dito na época, entre 15 e 20 homens eram os mais procurados. Como é que está esse número hoje? O que o senhor pode dizer para a gente? Olha, eu posso dizer, com a migração que houve aí, hoje esse número caiu aí para uns 5 a 6. 5 a 6 continuam. Continua aí. Alvo não posso dar nomes, é claro. Lógico. Isso aí faz parte de um trabalho de investigação. Mas uns 5 ou 6 meliantes aí seguem sendo procurados pela Polícia Militar aqui em Macaé. Seguem sendo procurados, exatamente. E não tenha dúvida nenhuma que vamos conseguir chegar a eles. É questão de tempo. Eu sempre digo às pessoas, infelizmente, né? Eu não sei o que leva um jovem a ir ao tráfico, né? Trabalhar com o tráfico de drogas. Porque o tráfico de drogas, todo mundo sabe que o jovem não passa dos 25, 26 anos de idade. Isso no máximo. Acho que é a única profissão no mundo que ele sabe que ele não vai passar disso. Então, como é que pode ele querer se envolver com isso, trabalhar nesse Não viver uma juventude, nada. Não viver, com certeza absoluta, o jovem que está no tráfico, ele não vai ver uma família, não vai ter uma família, não vai ver os filhos, não vai ver... Ele pode até ganhar dinheiro, mas ele não vai ter onde fazer aquele dinheiro, onde sair, ele fica preso. Ele está dentro de uma cadeia, que é um bairro. Tá ali numa casta, que é o bairro dele, e ele sabe que em breve ele vai ser preso ou vai ser morto, né? E é uma pessoa que sem a mínima expectativa de vida. Eu acho que você, nós aqui, trabalhamos, né, já pensando no futuro, em criar os netos, criar os bisnetos. Está sempre com planejamento. Não tem essa expectativa, é lamentável. Daqui por diante, o que a gente pode esperar? Digo, como cidadão, como morador de Macaé, o que a gente pode esperar? Último recado seu para o nosso público, para a gente poder encerrar. Em termos de operações e de uma ação efetiva da Polícia Militar daqui por diante. A população macaense pode esperar da Polícia Militar, né, do meu comando enquanto eu estiver aqui, total empenho, né? Porque eu volto a dizer, hoje o foco no cidadão macaense, o foco na família macaense é a minha prioridade número 1. E para mim não vai haver o mínimo sacrifício
né? Não tenho dúvida nenhuma que darei todos os meus esforços para Macaé ser uma Macaé melhor. Eu até comentava aqui, né, fora dos bastidores, uma frase norte-americana, né, na última eleição, né, que era "Yes, we can", né, que a versão seria "Sim, nós podemos". Nós podemos. E eu acho que a população macaense, na área de segurança pública, ela sabe que nós podemos mudar, estamos mudando. Então eu vou continuar trabalhando, mas peço muito o apoio da população macaense. Respeite o policial, olhe o policial militar, né, com mais carinho, saiba que o policial militar, ele é a pessoa que está para ajudar. É claro que os desvios de conduta vão acontecer, isso é inerente ao ser humano. O policial militar não é um homem feito num laboratório, diferente ou que veio de outro planeta. É um ser humano, sujeito a falhas, como eu tenho minhas falhas. Mas uma coisa eu posso dizer, a mentalidade do policial de Macaé hoje, ela mudou. E eu tenho certeza absoluta, né, parafraseando lá os norte-americanos democratas, nós podemos mudar, estamos mudando e eu acho que temos muito a fazer pela segurança pública de Macaé. Eu até digo às pessoas, para eu me aposentar na polícia, faltam só 3 anos. E eu já tenho como sonho, como meta, né, quando aposentado, Macaé ser o lugar mais tranquilo para se viver, né? Eu poder estar na Praia dos Cavaleiros, na Praia de Mitiba, residindo tranquilamente, caminhando na praia, sem preocupação de ter meu carro furtado. Até lá minha filha vai estar na faculdade sem ter preocupação que minha filha está estudando à noite e tem perigo dela vir à noite da escola, pode ser roubada, ser vítima de um meliante. Então eu tenho certeza que Macaé tem essa consciência e Macaé não quer mais isso. Na área de segurança, eu tenho certeza que Macaé nos próximos 2, no máximo 3 anos, eu não tenho dúvida, se continuarmos nesse ritmo, seremos modelo na área de segurança pública do país. Eu não tenho dúvida nenhuma. Poder, nós podemos. Interesse, nós temos. Boa vontade, nós temos. Então é só trabalharmos. Maravilha. Bom, correto então. Comandante, agradecer muito sua presença aqui no programa. Eu espero que se torne uma presença corriqueira, que a gente, quando tiver numa comunidade, a gente vai lá, a gente vai fazer uma entrevista lá, a gente vai sempre lá na base do batalhão também, estou sempre ali no estádio ao lado, a gente sempre se encontra, então a gente vai sempre manter um trabalho. O Daniel também está sempre acompanhando você e os seus comandados sempre. Daniel, agradecer muito também, lembrando para todos que a gente vai estar sempre aqui junto aqui, que é o Direto da Redação, por enquanto dentro do Macaé em Foco aqui na TV Litoral. Vocês assistem também no site do Diário, depois vão entrar as informações aqui embaixo. Agradecer muito, Daniel, agradecer muito, comandante, e sucesso, que continue o sucesso dessa empreitada sua à frente do comando aqui da nossa polícia. Não tenha dúvida nenhuma, porque eu acho que uma sociedade segura, todos nós temos a ganhar. Eu, minha família, que mora aqui em Macaé, vocês, a família de vocês. Então não podemos abrir mão disso não, entendeu? Não tenha dúvida nenhuma. Dificuldades, adversidades, vamos encontrar, não tenha dúvida nenhuma, mas não podemos nos entregar. Temos que seguir em frente. Eu sempre falo, eu não posso, e a sociedade macaense não pode recuar 1 milímetro, não podemos. Bom, com certeza. Então, obrigado a todos que estão nos assistindo. Até o nosso próximo encontro.